Paz do Senhor, queridos irmãos, queridos amigos. Aqui quem vos fala é o pastor Josualdo Mendes Dreger. Nós abrimos esse canal para levar até os nossos queridos irmãos e amigos uma palavra de fé e de vitória. Antes de ministrarmos uma palavra, eu quero pedir a você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê também seu joinha, sinalize aí todas as plataformas, você vai estar recebendo as notificações. Para nós é muito importante a sua participação, seus comentários. Diga aí de onde você está participando, compartilhe com os seus amigos. 3 vezes por semana nós cantamos um hino da harpa e ministramos uma palavra ao seu coração. E nesta oportunidade eu quero falar sobre o valor da oração. O valor da oração. Certa vez, os discípulos pediram para Jesus, está lá em Lucas, no capítulo 11, quando diz assim: aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então nós sabemos que foi uma necessidade, uma carência. Os discípulos, olhando bem para Jesus, pediu para que Jesus ensinasse eles a orar. Muitas vezes encontramos alguns dos nossos irmãos, principalmente novos convertidos, dizendo: pastor, eu ainda não sei orar, eu gostaria de aprender a orar. E eu quero passar em rápidas palavras a importância da oração. A oração ela precisa de alguns passos. Eu destaco aqui 5 passos da oração. O que significa orar? Orar significa uma prece dirigida pelo homem ao seu Criador. E sempre que nós formos pedir, Jesus disse isso: peça no nome dele. Lá em João 14, versículos 13 e 14, diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, todas as vezes que você for se dirigir a Deus em oração, não esqueça de falar em nome de Jesus. Eu peço a Deus em nome de Jesus. A oração em nome de Cristo abrange pelo menos 2 coisas. Primeiro, orar em harmonia com a sua pessoa, caráter e vontade. Segundo, orar com fé em Cristo, na sua autoridade e com o fim de glorificar tanto o Pai como o Filho. Orar realmente em nome de Jesus equivale a dizer que ele ouvirá qualquer oração, como ele mesmo oraria. Não há limite para o poder da oração quando ela é dirigida a Jesus ou ao Pai com fé e conforme a sua vontade, conforme nota da Bíblia de Estudo Pentecostal. Súplica significa pedir com instância, com veemência e humildade e muita confiança. Nós não podemos ir na oração sem confiança. Será que Deus vai fazer? Será que Ele pode? Temos que ir com confiança, como Hebreus fala isso. Lá em Hebreus 4,16, cheguemos, pois, com confiança, aonde? Ao trono da graça. Então, como eu disse, a oração tem alguns passos. O primeiro passo da oração é humilhação. O que significa isso? É o ato ou efeito de humilhar-se. Humildade significa virtude que nos dá o sentimento de nossa fraqueza. Peça perdão pelas suas falhas. Ou seja, nós temos que ir à presença de Deus, reconhecendo que somos falhos. Temos tantas falhas. Recordo aqui do Salmo 51, versos
1-3, quando diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, quando chegarmos à presença de Deus, chegue humilde, peça perdão. De repente você pergunta: pastor, mas eu acabei de acordar, eu tenho que pedir perdão? Peça perdão. Você não sabe, nem, de repente até sonhos, você sonhou, teve pesadelos. Se é durante o dia, final do dia, depois de um dia agitado de trabalho, tantas ocupações, peça perdão a Deus. O segundo passo é o passo do agradecimento. Agradeça a Deus pelos favores imerecidos. O ex-leproso samaritano, logo ao perceber que estava limpo de sua lepra, retornou para agradecer ao Senhor. Está registrado lá em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 15, quando dizia: um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhes graça. E este era samaritano. Então você tem tantos motivos para agradecer. Eu sempre comento sobre isso. Agradeça pela salvação da sua alma, pelo perdão dos pecados, agradeça pelos benefícios, saúde. Mesmo nesse período, quantas pessoas que passaram pela Covid estão aí bem. Isso é prova do quê? Bondade e misericórdia de Deus. Então agradeça a Ele, agradeça pelos dons, talentos, oportunidades que Deus tem te dado, agradeça pela família, agradeça pelo emprego, pelas condições de vida que você tem tido, agradeça pela igreja que você serve ou que você está liderando ou sendo liderado, agradeça pelos líderes que você tem. Então, querido, é tanta coisa que nós temos para agradecer ao Senhor. Como eu disse, passou pela Covid, então agradeça pelo ar que você respira, pelo alimento que você tem sido provido todos os dias. Há tantas coisas que nós temos para agradecer. Nós que recebemos de Deus o amor, a graça, a salvação e todas as suas bênçãos espirituais, não devemos esquecermos de render-lhes graça. O que Ele tem feito por nós deve nos motivar a nos aproximarmos dele com um coração agradecido. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, diz João, 1 de João 4,19. Lá em Colossenses capítulo 13 e 15, o apóstolo Paulo diz assim: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. De repente, chegamos a um momento, fala: eu não tenho nada para agradecer, porque você esquece tantas bênçãos que o Senhor já te concedeu. Eu sempre me lembro, quando ministro, de uma das grandes bênçãos que Deus me deu, claro, depois da salvação, eu posso dizer que essa foi uma das grandes bênçãos. Há 20 anos atrás, o Senhor me curou do coração, me deu um coração novo. Então, sempre que eu me lembro de testemunhar, de agradecer, eu me lembro, eu tenho um coração novo, zerado, porque foi Deus quem nos deu. O terceiro passo é a intercessão, é o ato de intervir em favor de alguém. A Bíblia diz que Jó orou pelos seus amigos. Orem pelos homens. Sempre eu digo, irmãos, não seja relapsos, esquecidos. Quando alguém te ligar, quando alguém passar uma mensagem, hoje nós temos nas redes sociais essa rapidez, alguém liga, pede oração. Então anote no papel, anote no seu celular, na sua agenda, e no momento da sua oração, fale com Deus a respeito deste problema, este teu amigo, este teu parente que pediu oração. Ele está contando com a sua oração. Interceda por eles. A Bíblia diz lá em Jó 42:10, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía.
1 Timóteo 2, 1 a 3 diz: Ademoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Ainda Romanos 8, 27, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele é que, segundo Deus, intercede pelos homens. Então a lista de pessoas que você pode interceder é muito grande. Então passe ali alguns momentos da sua oração intercedendo. É o terceiro passo. De repente você pergunta, mas eu não vou pedir para mim? É o quarto passo. No quarto passo, querido irmão, querida irmã, é o momento da petição. É o ato de pedir, de solicitar. Quando você se lembra de alguma coisa urgente, claro que nós temos tantas coisas a pedir ao Senhor, porém, analise o que é mais urgente, o que você mais precisa, o que você necessita de Deus com urgência, e peça. Não é pecado pedir. Salmo 119, verso 170 diz: chega a minha súplica perante a tua face, livra-me segundo a tua palavra. Atos 10, 4, parte B. E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. Então são várias referências que falam sobre esse momento da petição. Então é o quarto passo. Você pode pedir e tenha certeza que essas pessoas que você oraram e Deus respondeu as orações, elas também estarão orando por você, intercedendo por você. Então você pode comunicar. Paulo diz: comunicar com os santos nas suas necessidades. Então, se eu tenho alguma necessidade, algum problema, alguma urgência, alguma necessidade de resposta de Deus, eu posso ligar para o meu amigo, para minha amiga, para meu irmão, dizer: olha, estou precisando, me cubra com as orações. E várias pessoas estarão orando, buscando a presença de Deus em seu favor. O último passo, que é o quinto passo desta nossa oração, é a adoração. Nunca deixe de glorificar a Deus em suas orações, de mostrar a Ele o quanto você está grato. Há momentos, queridos, que quando nós estamos ali com 30 minutos, 40 minutos, quem sabe uma hora de oração, o Espírito Santo invade ali o recinto, aquele quarto, seja na sua casa, ou na sala de oração, ou na igreja. Aí você começa a glorificar ao Senhor, é o momento da glorificação. Crentes que são batizados com o Espírito Santo começam a se encher do Espírito, começam a falar em línguas estranhas. Outros começam a receber o batismo com o Espírito Santo, a ter visões do alto. A glória de Deus invade ali aquele ambiente. É o momento da nossa adoração perfeita, inteira. Lá no livro de Romanos, capítulo 15, versículos 5 e 6, Paulo diz assim: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda Pedro, 1 de Pedro 4, versículo 11, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Meu querido irmão, aqui está. Não é para que você decore uma oração, mas é para que você aprenda a orar, chegando a Deus primeiro, humilde, confessando seus pecados, passando pelo momento do agradecimento. É tantas coisas. Dias desses eu estava orando e comecei a agradecer a Deus, desde os meus primeiros anos de vida, pelo pai, pela mãe, pelos professores, pelos mestres, pela família, pelos ministérios, pelos meus pastores que tenho.
E quando eu vi, o horário já tinha avançado muitos e muitos minutos. E ainda me lembrava de agradecer e de agradecer. São tantos momentos. Aí você começa a interceder. Quantas pessoas que passam pela sua vida durante o dia. Quantas pessoas que ligam, que passam a mensagem: pastor, ore por mim. Estou precisando da oração. E você vai para a petição. Normalmente são poucas coisas que você precisa. Nós temos muito mais do que precisamos. Quando olhamos para aquilo que nós temos à nossa volta, nós começamos a nos alegrar e a dizer: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor tem me dado muito mais do que eu preciso. Então, não precisa ficar preocupado, arrancando os cabelos, chorando. Ah, mas eu não tenho, porque muitas vezes nós temos tanta coisa e não estamos valorizando o que temos. Então, peça aquilo que você realmente precisa com urgência. É saúde, é uma porta de emprego, é uma nova oportunidade, é a salvação de um ente querido seu, de um filho, de um parente, de um amigo. Peça, vá direto a Deus. Deus está te ouvindo. E não esqueça de entrar para o momento de glorificação. Estou aqui terminando essa palavra, enchendo-me do Espírito de Deus. Deus está neste lugar. Deus está falando com você. Aí onde você está, erga a sua cabeça. Deus tem vitória para você. Deus tem vitória para a sua família. O inimigo tem colocado coisas dizendo: você não vai vencer, você não vai ter mais vitória, você está derrotado. Mas o Espírito que nos usa nesse momento, não sei que hora você vai ouvir essa palavra, mas ele te diz: levante a sua cabeça, creia, Deus está operando para derramar bênçãos para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Se você puder fechar os seus olhos, se não mesmo de olhos abertos, ore junto conosco. Amado e querido Deus, neste momento, ó Pai, após termos ministrado esta palavra, eu peço em nome de Jesus, para que o Senhor abençoe este meu irmão, essa minha irmã, este que nos ouve neste momento. Tu sabes, ó Deus, a necessidade dele, se é necessidade de cura, de uma oportunidade na vida financeira, se é a salvação de um ente querido, se é alguma coisa que está importunando e tirando a sua paz. Em nome de Jesus, nós pedimos agora: abençoa ele, abençoa ela, abençoa, Pai, para a glória do teu nome. É o que pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a nossa nação. A paz do Senhor.